Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que é profissional da área fiscal e tributária de todo o Brasil, finalmente chegou o início da Semana da Automação Fiscal. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação de rotinas fiscais e tributárias. Durante esse evento, eu vou te mostrar como você pode automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto e utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Não importa se você atua num escritório de contabilidade, uma empresa comercial, industrial, uma prestadora de serviço, ou se você é um consultor, ou até mesmo se quer desenvolver essa habilidade para entrar na área fiscal tributária. Se você leva muito tempo analisando ou corrigindo informações em arquivos SPED, XMLs, planilhas, bancos de dados, fazendo fechamentos de apuração, auditando SPEDs, fazendo análises fiscais ou tributárias, se tem muito retrabalho e atividades manuais no seu dia a dia, esse evento é para você. Imagine não precisar ficar até mais tarde todos os dias no escritório e trabalhar finais de semanas e feriados, ou até mesmo levar trabalho para casa. Ser capaz de eliminar ou reduzir drasticamente o retrabalho e as atividades manuais da sua vida profissional. E ser capaz de utilizar a automação fiscal não só para ter mais tempo livre, mas também para conquistar aumento salarial e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Ou se você é um consultor que trabalha com auditorias ou recuperação tributária, conseguir aumentar a sua lucratividade atendendo mais clientes com a mesma equipe e sem sobrecarregar ninguém, e ainda de quebra aumentando a efetividade do serviço que você presta. Conhecimento em automação fiscal é o antídoto para as 3 maiores dores de quem atua na área fiscal ou tributária. E eu acredito que você provavelmente já disse ou ouviu algum colega de trabalho dizer algo do tipo: trabalho muito, ganho pouco e não tenho reconhecimento profissional. Pois é, além do benefício óbvio de ganho de tempo que a automação fiscal pode te trazer, ela também gera efeitos colaterais muito desejados, como aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. E eu sei que nesse momento você pode estar pensando: ter mais tempo livre, aumentar meu salário e obter reconhecimento profissional? Isso tudo está parecendo bom demais para ser verdade. E eu entendo você. Se eu mesmo não tivesse visto isso acontecer na minha vida e na vida dos meus alunos, eu também não acreditaria. Dá só uma olhada nessas histórias que eu separei para você. Se essa tarefa tivesse feito na mão, eu ter que começar a fazer um trabalho em torno de 3, 4 horas, colocando uma pessoa para trabalhar ali, eu consegui resolver tudo em menos de 10 minutos em cada empresa. Então, assim, foi absurdo o resultado que eu tive. Consegui automatizar uma planilha para as meninas, que demorava 1h30 por mês para cada empresa. Se for considerar todas as empresas, 30 horas. Não contou certinho no relógio, mas né? Mas Em média, né? Foi isso, em média foi isso. 30 horas, sim. Em alguns segundos. Eu consegui reduzir de 40 minutos essa análise que a gente fazia para 5 minutos. Eram 3 analistas. Eu simplesmente consegui ganhar credibilidade em menos de 20 dias de empresa, entendeu? Com uma simples rotina que eu desenvolvi. Eu sou novato na empresa, eu acho que eu tenho 3 meses, inclusive já contratou até uma outra pessoa para assumir as minhas funções que eu faço hoje, para eu ficar específico nessa área. Você demorava quanto tempo para fazer esse processo aí, só para a gente ter uma noção? Geralmente era um dia. Você tirava um dia só para fazer isso? É só para fazer isso. E hoje eu tenho um relatório ali pronto em menos de 5 minutos. A cereja do bolo veio recentemente. O dono do escritório chegou para mim e falou que tinha criado uma função, um cargo específico para mim tomar conta, né? Então ele colocou como revisor desse setor e criou esse cargo especificamente porque eu comecei a desenvolver essas soluções e está dando resultado, né, no setor e inclusive no setor contábil também, né? Foi aproximadamente de 8 a 15 horas em 12 para 13 segundos. Fantástico. Umas 16 horas de trabalho contínuo aí, transformado em minutos. Falar para você, o reconhecimento foi quase instantâneo. Quando eu consegui consolidar a primeira automatização, foi só ladeira acima. O tempo livre, se eu falar a verdade, se eu soubesse tudo que eu sei de VBA hoje, na época que eu estava trabalhando em escritório de contabilidade, seria outra vida. Então, o reconhecimento, hoje eu sou o cara, né? Eles têm problema no Excel lá com qualquer coisa, estou sendo chamado. A gente tem geralmente reuniões semanais e mensais sobre o desenvolvimento dos colaboradores. E praticamente em todas elas eu sou elogiado. Que a gente tem um planejamento de cargos e salários. Aí eu estava como assistente fiscal e aí eu fui transferido para auxiliar de projeto. Essa trajetória foi só de nome, de boca ou teve aumento de salário também?
Não, teve aumento de salário também. Já subiu 2 vezes já e pelo jeito tá vindo outra. Essas são histórias reais de alunos meus que conseguiram automatizar suas rotinas fiscais e tributárias e conquistaram reconhecimento financeiro e profissional. Hoje, eu consigo gerar esse tipo de resultados para mim, para os meus alunos e para os meus clientes. Mas nem sempre foi assim. E é por isso que antes de eu te mostrar o que você precisa fazer para conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, que eu preciso te explicar como que eu descobri que isso era possível. Você vai perceber que talvez a minha história seja até um pouco parecida com a sua. Eu comecei na área fiscal em 2010 como estagiário, em plena transição da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica. Meu trabalho basicamente era ligar para os clientes para cobrar a movimentação, conferir se estava tudo ok, organizar as informações e fazer o lançamento dentro do sistema. No começo era tudo muito legal, porque era tudo muito novo para mim, mas com o passar dos meses eu comecei a me incomodar com o tempo que eu gastava realizando aquelas tarefas, muitas vezes manuais e repetitivas. Eu queria dar um passo adiante, fazer as coisas mais complexas do escritório, não queria ficar só lançando nota fiscal, cobrando movimentação para o cliente, ou fazendo lançamentos no sistema. Eu queria fechar a apuração, queria enviar as declarações e queria ser, obviamente, contratado pelo escritório onde eu estava trabalhando como estagiário. Logo eu percebi que isso não ia ser uma tarefa tão fácil assim quanto eu tinha imaginado, porque por algum motivo a minha chefe não queria me ensinar a fazer as apurações e os envios das declarações. Sempre que eu pedia a ela para me ensinar essa parte do trabalho, ela me dizia que meu trabalho era só lançar nota fiscal. Aquela situação me deixou muito chateado e eu me sentia limitado justamente pela pessoa que deveria estar me incentivando a crescer e aprender coisas novas dentro daquele escritório. E para piorar, meu tédio só aumentava em ter que ficar executando aquelas rotinas manuais e repetitivas todos os dias. Mas de repente aconteceu algo inusitado. Eu cheguei no escritório para trabalhar e minha chefe não estava mais lá. Ela tinha pedido para sair literalmente da noite para o dia. Um dia ela estava lá, no outro não estava mais. E de repente eu não tinha mais nenhum empecilho para poder avançar na minha carreira. Eu tinha o terreno livre para fazer o que eu quisesse. Porém, eu não tinha aprendido a fazer as apurações e os envios das declarações. E o que me salvou foi que os meus colegas de trabalho, de setor que cuidavam de outras empresas, resolveram me ensinar a me dar essa força. Afinal de contas, todos eles tinham seu grupo de empresas para cuidar e não conseguiriam assumir essa demanda que foi deixada pela minha chefe. Então eles começaram a me ensinar o que era necessário para que eu conseguisse fazer o trabalho dessas empresas que ficaram órfãs aí de gente para trabalhar. Então eu procurei aprender o mais rápido possível, enquanto o dono do escritório procurava outra pessoa para ocupar essa posição que tinha ficado vaga, e foi aí que eu tive uma sacada. Se eu conseguisse executar o meu trabalho e o trabalho da minha chefe, o escritório não ia precisar contratar uma pessoa adicional para trabalhar com aquelas empresas, e eu poderia ser finalmente contratado, que era o meu desejo. Meu plano era basicamente chegar mais cedo e sair mais tarde do que o habitual. Eu, como estagiário, chegava por volta das 9 e saía às 16 horas. Então eu comecei a chegar mais cedo, às 8 horas da manhã, e sair mais tarde, por volta das 8 horas da noite, para dar conta de todas essas atividades que eu tinha pendentes. Além disso, não raro, também precisava trabalhar aos finais de semana para dar conta de entregar todos os impostos no prazo. E além disso, eu ainda sofria pressão tanto dos clientes quanto do dono do escritório para entregar as apurações e as declarações com um pouco mais de antecedência. Se por um lado era o que eu queria, por outro isso me deixou muito estressado e sob muita pressão. Não demorou muito, eu já estava me sentindo sobrecarregado com o excesso de atividades. E eu sabia que eu precisava encontrar uma solução que não só permitisse que eu fizesse meu trabalho de forma mais rápida, mas também mais precisa, porque eu não tinha tempo para ficar fazendo retrabalho. E foi aí que eu me lembrei que alguns anos atrás, um professor meu de um curso técnico me mostrou uma ferramenta que existia dentro do Excel e que tinha o poder de automatizar rotinas. E era exatamente isso que eu precisava. E desse ponto em diante eu comecei a estudar, a aprofundar os meus conhecimentos nessa ferramenta, porque eu sabia que era ela que ia resolver os problemas que eu tinha no meu trabalho. Agora, além de ficar até mais tarde no trabalho todos os dias e também trabalhar aos finais de semana, eu procurava todo o tempo livre que eu tinha para estudar, para aprofundar os meus conhecimentos nessa ferramenta, porque eu sabia que isso ia me fazer sair dessa situação caso eu conseguisse dominar, entender aquele conhecimento. E aí começou um longo processo de excesso de trabalho e nas horas vagas procurar estudar. Eu lembro que nas sextas-feiras, às vezes, o pessoal saía para o happy hour e me convidava, vamos lá, vamos com a gente, se divertir um pouquinho, e eu preferia ir para casa para poder estudar e entender como poderia utilizar essa ferramenta em meu benefício, para eu poder aplicar isso no meu trabalho e ter resultados o mais rápido possível.
Nessa época era muito comum, de sexta para sábado, de sábado para domingo, eu dormir por volta das 3, 4 horas da manhã, estudando, quebrando a cabeça, tentando entender como fazer aquela ferramenta funcionar a meu favor. Mas felizmente todo o esforço valeu a pena e alguns meses depois eu consegui começar a criar as minhas primeiras automações fiscais. A primeira que eu criei foi uma planilha que eu transformava as informações que os clientes me mandavam em planilhas Excel em arquivos TXT e usava isso para importar para dentro do meu sistema. Por causa dessas soluções que eu fui capaz de desenvolver, eu consegui aumentar o meu desempenho profissional, ser contratado pela empresa que eu queria ser contratado e pouco tempo depois eu já tinha recebido 2 propostas de emprego para sair daquele escritório e ir para outro lugar. Eu acabei recusando a primeira e aceitando a segunda proposta. Nesse segundo emprego, eu continuei a minha jornada, os meus estudos e consegui desenvolver automações que ajudaram não só a mim, como também os meus colegas de trabalho. Além da automação que eu desenvolvi para acelerar o lançamento de notas fiscais manuais dentro do sistema de contabilidade, eu também desenvolvi uma automação para calcular as antecipações do ICMS e até para gerar DARF, utilizando o programinha do Cicalc que a gente instalava no computador. Volta ali de 2012, apenas 2 anos depois que eu entrei na área fiscal, eu decidi começar a estudar sobre o SPED fiscal e me tornar um especialista no assunto. E o meu conhecimento sobre automação fiscal foi fundamental para que eu pudesse aprofundar nos meus conhecimentos acerca desse tema. Então, também desenvolvi ferramentas para trabalhar com o SPED, para ajudar não só a mim como os colegas de trabalho, e as empresas que eram clientes do escritório tinham muitos problemas relacionados ao SPED nessa época. E logo eu estava prestando consultoria para essas empresas, ajudando a corrigir os erros e as advertências que o SPED gerava. Em 2014 eu decidi sair desse segundo escritório que eu trabalhava para viver como consultor. Nesse momento eu já era gerente do setor fiscal e liderava 2 pessoas. Então aí por volta de 2014 a 2017, início de 2017, eu me dediquei a ajudar empresas a gerarem o seu SPED fiscal da maneira mais correta possível. E ao longo desse processo, esses clientes começaram a me perguntar por que eu não ensinava isso para as demais pessoas, por que eu não montava um treinamento para ensinar sobre SPED fiscal. E assim eu fiz. Lá em 2017, eu montei um canal no YouTube e comecei a falar sobre como fazer a escrituração de forma correta do SPED fiscal. Lancei um treinamento online, comecei a ter os alunos também e eu fui seguindo por esse caminho. E nesses cursos que eu ministrava, eu sempre dava para os meus alunos de bônus algumas planilhas que eu utilizava para acelerar, para agilizar as minhas análises do SPED fiscal. Até que um dia, um desses alunos entrou em contato comigo para tirar umas dúvidas sobre uma planilha para calcular as antecipações que ele estava desenvolvendo. Como ele tinha visto as automações que eu tinha criado e entregue lá dentro do treinamento, ele pensou, eu acho que o professor pode me ajudar. E aí ele me apresentou o problema, eu expliquei para ele como resolver aquele problema e mostrei a minha própria solução, a minha própria automação para calcular as antecipações do ICMS. Ele ficou encantado com as coisas que eu mostrei para ele, não só essa planilha, mas como outras soluções também. E ele me perguntou, assim como os meus clientes antigamente me perguntavam por que eu não montava um curso de SPED, ele me perguntou por que eu não ensinava para as pessoas na internet sobre como utilizar a automação fiscal para facilitar as suas rotinas de trabalho. Aquela conversa me fez perceber que esse conhecimento de automação fiscal não só é muito valioso, como muito necessário para os profissionais que atuam nesse setor. E daquele dia em diante, eu decidi que ia começar a ensinar na internet as pessoas sobre como utilizar a automação fiscal para acelerar suas rotinas de trabalho. E de lá para cá, eu desenvolvi e aprimorei um método que é extremamente eficiente, não só para automatizar as rotinas fiscais e tributárias, a gente faz esse trabalho de forma mais rápida, como ela também é muito eficiente para resolver até 95% dos problemas que a gente tem na área fiscal e tributária e 100% dos problemas com o SPED. E além disso, eu acabei descobrindo tempos depois que esse conhecimento também gera efeitos colaterais muito desejados, como aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária, que é justamente tudo aquilo que a gente que atua na área fiscal e tributária deseja ter na nossa carreira. Mas antes de eu te mostrar como você também pode aplicar esse método para automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, eu preciso te explicar por que ter esse conhecimento, por que saber automatizar rotinas fiscais e tributárias é uma grande oportunidade nesse momento atual que a gente está vivendo. Segundo o último boletim do mapa de empresas disponibilizado pelo governo federal, o Brasil possui hoje mais de 19 milhões de CNPJs ativos e uma taxa média de 325 mil novos CNPJs todos os meses. Em contrapartida, a taxa média de fechamento de empresas é de 135 mil por mês. Por que isso é uma oportunidade
para quem sabe como usar a automação fiscal. Segundo dados do Sebrae, uma das principais causas de fechamento de empresas é a falta de planejamento de alguns itens básicos antes do início de suas atividades. Como, por exemplo, 32% das empresas que fecham suas portas desconhecem os aspectos legais das atividades em que estão inseridas. 42% não calcula nem o nível de vendas necessário para cobrir os custos da empresa e alcançar a margem de lucro desejada. E 50% dessas empresas nem mesmo têm uma margem de lucro definida. Para você ter uma ideia do tamanho do problema que é a falta de conhecimento desses aspectos legais para os empresários, eu vou te mostrar um gráfico. Nele você pode ver que a emissão de autos de infração saltou de 121,66 bilhões em 2016 para 204,99 bilhões em 2017, um aumento de 68,5% praticamente da noite para o dia. E isso levanta uma questão muito importante. Como o fisco conseguiu aumentar a emissão dos autos de infração em mais de 83 bilhões de reais de uma hora para outra? Teria sido isso apenas um resultado atípico? Essa tabela nos mostra que não. Considerando o período que vai de 2017 a 2020, observamos um aumento de 32% em relação aos 4 anos anteriores. Um aumento expressivo, mesmo com a diminuição dos autos gerados no ano de 2020 devido aos efeitos da pandemia. Esses dados nos mostram que esses resultados não são aleatórios, ou seja, o fisco conseguiu encontrar alguma coisa que elevou o seu nível de arrecadação a outro patamar. E a grande pergunta é, o que ela descobriu? A própria Receita Federal, no seu relatório anual de fiscalização, nos conta quais ações eles tomaram que ajudou a elevar esse nível de arrecadação de forma tão absurda de um ano para o outro. Essa evolução é resultante de uma autuação focada em recuperar os créditos tributários de maior relevância, de um consistente processo de capacitação e do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para análise e cruzamento de dados. Tais resultados demonstram a precisão dos cruzamentos de dados da Receita Federal do Brasil para selecionar os contribuintes que apresentam divergências nas informações prestadas. Ou seja, o fisco tem investido intensamente em tecnologia e na capacitação dos seus auditores fiscais. É isso que tem permitido a eles aumentarem consistentemente o seu nível de arrecadação ano após ano. Inclusive, em 2019, eles bateram mais uma vez o recorde de arrecadação, alcançando o montante de 205,6 bilhões de reais. E esse número só não foi maior em 2020 por conta dos efeitos causados pela pandemia. Esses números nos mostram que existe um mercado multibilionário para quem sabe como automatizar rotinas fiscais e tributárias. Para você ter uma noção do tamanho que é esse mercado, vamos imaginar que cada profissional que ajude uma empresa a reduzir esses riscos tributários cobre somente 1% do valor do auto de infração. A gente está falando de um montante de pelo menos 2 bilhões de reais por ano circulando só nesse setor de redução de riscos dentro da área fiscal e tributária. E pode ser que você esteja pensando aí, Marcos, mas eu não tenho qualificação profissional para oferecer esse tipo de serviço. E eu te devolvo a pergunta, será que não tem? Vamos pensar um pouco sobre a natureza da atividade que a gente presta atualmente na área fiscal e tributária. Eu vejo que o nosso trabalho é basicamente gerar e transmitir arquivos XML e SPED. E para transmitir esses arquivos, o que nós normalmente fazemos é analisar e manipular as informações destes arquivos. Isso também é basicamente o que o fisco faz para gerar os seus autos de infração. Ele pega os XMLs que a gente emite, os SPEDs que a gente envia, cruza essas informações em busca de inconsistências. E com base nessas inconsistências, ele vai lá e emite o auto de infração. Isso quer dizer, em resumo, que qualquer profissional da área fiscal ou tributária que saiba o que é um CFOP, um CST, e que saiba cruzar as informações entre arquivos XML e SPED, tem total capacidade de identificar e de corrigir essas inconsistências antes que o fisco faça isso. Além disso, o mercado está mudando muito rapidamente e qualquer profissional que pretenda pelo menos sobreviver na área fiscal ou tributária nos próximos anos tem que pelo menos ter essas 3 habilidades: manipular arquivos XML, manipular arquivos SPED e saber cruzar as informações entre esses 2 arquivos. A boa notícia é que dominando esses 3 pilares, você vai ser capaz de resolver até 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas relacionados com arquivos SPED. E talvez você esteja aí se perguntando agora, então Marcos, quer dizer que eu vou precisar ser um programador profissional
se eu quiser sobreviver na área fiscal e tributária? Não foi isso que eu quis dizer. Mas antes de te responder essa pergunta, eu gostaria de compartilhar com você os dados de uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria de recursos humanos chamada Robert Half. Eles entrevistaram 100 CFOs, que são diretores financeiros aqui do Brasil, e perguntaram quais as expectativas que eles tinham para a área contábil nos próximos anos. Segundo essa pesquisa, a demanda por talentos no cenário atual se divide da seguinte forma. 63% dizem que será mais desafiador encontrar profissionais qualificados. 51% estão preocupados com a capacidade da empresa de reter bons profissionais. E 37% afirmaram que a necessidade de novas habilidades será a tônica principal nos próximos anos. E quais habilidades são essas, segundo a visão desses CFOs? Primeiro, automatização de processos, depois Excel e, por fim, BI. Ou seja, as habilidades tecnológicas serão cada vez mais requisitadas daqui para frente. Mas isso não quer dizer que você precisa ser um programador profissional para conseguir aproveitar essas oportunidades. Da mesma forma que trocar uma lâmpada na sua casa não faz de você um eletricista, aprender algumas técnicas de programação não vão fazer de você um programador profissional, mas vão fazer de você um profissional da área fiscal e tributária raro e desejado no mercado de trabalho. A boa notícia é que para isso você só vai precisar desenvolver 4 habilidades. E mais para frente, neste mesmo evento, eu vou te contar quais são elas e como que você pode utilizá-las para automatizar suas rotinas de trabalho. Em resumo, o que eu quero te dizer é que o desejo e necessidade dos empresários de aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco, atrelado com o seu conhecimento de como analisar e manipular informações de arquivos XML e SPED, vão te permitir alcançar um novo patamar profissional e financeiro dentro da área fiscal e tributária. Eu costumo dizer que todo empresário vai buscar sempre por 3 coisas: aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. E durante esse evento eu te mostrei até aqui apenas a oportunidade que existe para que você ajude o empresário a reduzir os riscos tributários do seu negócio. E esse mercado por si só já é multibilionário. Olha só o tipo de reação que o empresário tem quando você presta esse tipo de serviço para ele. O que é que representa para você hoje esse conhecimento dentro do seu negócio? Marcos, vou ser um prático aqui. Representa significa eu baixar um alto de R$1.800.000 para 50 mil. Eu salvei um empresário. Você acha, pô, isso é fabuloso. Aconteceu agora essa semana. Preciso dizer mais, pô. O empresário depois sentou comigo e falou: caramba, te agradeço, porque você salvou minha empresa. É muito além do fiscal, velho. Então é isso. Você poder automatizar diagnósticos fiscais dentro de uma estrutura em que o fisco está cada vez mais presente dentro das empresas, em que cada vez mais as empresas estão expostas a autos de infração, a problemas fiscais, é um negócio gigantesco. Isso dinamizou a possibilidade de outras pessoas ingressar nesse mercado. Você não precisa ser necessariamente um contador, um advogado. Você precisa ter alguém que queira enxergar essa oportunidade e mergulhar no conhecimento que está aí. Quando você ajuda um empresário a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco, o que você está fazendo é aumentar significativamente a percepção do valor do seu serviço para esse empresário. E essa habilidade é muito valiosa, tanto para os consultores que procuram aumentar os seus honorários, quanto para os profissionais que atuam dentro de um escritório de contabilidade, de uma empresa comercial, industrial, ou mesmo de uma empresa que presta serviços, por exemplo, de recuperação tributária. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que são capazes de transformar 8 horas de trabalho em alguns segundos? Tem alguém que tem essa habilidade aí onde você trabalha? E fora daí, tem alguém que você conhece que possui essa habilidade? Se você respondeu não a essas perguntas, isso significa 2 coisas. Primeiro, possuir essa habilidade te coloca automaticamente numa posição de vantagem frente a outros profissionais que não possuem esse conhecimento. E segundo, a concorrência para você ocupar um lugar de destaque onde será melhor remunerado e reconhecido profissionalmente é 0. Mas Marcos, como que eu vou fazer isso? Por onde eu devo começar? Mas fique tranquilo, fique tranquila, que ao longo desse evento eu vou te mostrar o caminho que você precisa trilhar para conseguir utilizar a automação fiscal como uma poderosa ferramenta para alavancar sua carreira profissional e aproveitar todas as oportunidades que eu vou te mostrar ao longo dessa aula. Mas antes da gente iniciar essa jornada juntos, eu quero te mostrar as 5 formas que eu conheço de fazer dinheiro utilizando a automação fiscal. Forma 1. Automatizando rotinas dentro do escritório.
Se você atua num escritório contábil, numa empresa comercial ou industrial, a forma mais rápida de obter reconhecimento profissional que eu conheço é criando automações para ajudar a acelerar a execução das rotinas do dia a dia. Como, por exemplo, automatizar a conferência dos movimentos fiscais, seja da própria empresa onde você atua ou dos clientes do escritório, caso você atue nele, que é uma das atividades onde mais se perde tempo atualmente na área fiscal e tributária. Outros exemplos do que é possível fazer com essa habilidade é automatizar o cálculo de antecipações do ICMS, análise de apurações e até mesmo a correção, alteração de informações diretamente dentro de arquivos SPED de forma automatizada, além de conseguir também inserir registros, ajustes de apuração nesses arquivos SPED. Qualquer profissional que possua essas habilidades tem o seu lugar garantido em qualquer empresa em que estiver. Inclusive, escritórios de contabilidade já estão começando a criar cargos específicos para ter em seu quadro de profissionais pessoas que tenham esse conhecimento de automação fiscal. Dá só uma olhada nessa história. O dono do escritório chegou para mim e falou, que tinha criado uma função, um cargo específico para mim tomar conta, Então ele colocou como revisor desse setor, desse cargo, e criou esse cargo especificamente porque eu comecei a desenvolver essas soluções e está dando resultado, no setor e inclusive no setor contábil também, E foi isso. Foi criado um cargo dentro do escritório que não existia, porque tinha uma pessoa para desenvolver essas soluções, para desenvolver essas planilhas simples, mas que resolve problemas, Resolve. Você vê aí que uma coisa relativamente simples para gerar um relatório e reduz aí bastante tempo de trabalho, Mas a tecnologia não ia acabar com os empregos dos contadores? Pelo visto, não. Muito pelo contrário. O que nós estamos vendo é um refinamento da profissão. Como a gente acabou de ver na pesquisa que eu mostrei para vocês, o movimento do mercado atualmente é em busca de profissionais que possuam essas habilidades diferenciadas da maioria dos profissionais. Então está muito longe de acabar a profissão de contador, da gente perder o nosso espaço para a tecnologia. Agora, nesse momento, é necessário cada vez mais profissionais que tenham esse conhecimento tecnológico para que eles consigam utilizar esse conhecimento para ajudar as empresas em que eles atuam. Forma 2. Oferecendo soluções que ajudem empresas e escritórios a automatizarem seus processos. Com o número de atividades cada vez maior, o grande volume de dados que nós temos para analisar e a falta de profissionais qualificados para automatizar rotinas fiscais e tributárias, é natural que surja uma grande oportunidade para oferecer, comercializar esse tipo de solução para escritórios, empresas comerciais, industriais, empresas de consultoria e até mesmo para consultores independentes. Quem não quer possuir uma ferramenta capaz de dobrar ou triplicar sua produtividade e sua lucratividade, tendo pouco ou nenhum impacto no seu custo operacional? Essa é uma excelente oportunidade mesmo para você que atua no regime de CLT, aumentar os seus rendimentos sem precisar sair do emprego em que você está. Não é incomum que profissionais que saibam como utilizar a automação fiscal consigam cobrar valores muitas vezes bem superiores aos seus salários para desenvolver uma automação, dependendo do impacto que isso vai ter para o seu cliente. Até porque uma solução dessa muitas vezes tem o poder de executar o trabalho que uma equipe inteira levaria horas ou dias para executar em apenas alguns segundos. Eu mesmo recentemente fiz uma automação para um consultor que precisava corrigir algumas inconsistências de arquivos SPEDs no período de 3 anos. E ele tinha um prazo de 3 dias para poder fazer isso. Eu fui lá, criei a automação para ele dentro desse prazo de 3 dias e ele me pagou R$5.000 por isso. Então, R$5.000 por 3 dias de trabalho. Forma 3. Ajudando empresas intimadas pelo fisco a corrigir inconsistências em seus SPEDs. Quando uma empresa é intimada a corrigir as suas informações do SPED, é sempre um jogo de empurra entre o escritório de contabilidade e a software house dessa empresa. E nesse jogo de empurra, o prazo vai passando e a empresa pode até mesmo ter a sua inscrição estadual suspensa. Se imagine um pouquinho na posição desse empresário, sendo obrigado a ficar 1, 2 ou 3 meses sem conseguir comprar ou vender mercadorias. Isso, independentemente do tamanho da empresa, gera um impacto gigantesco nas finanças desse negócio. E é por isso que muitas dessas empresas estão dispostas a pagarem valores bem generosos para terem os seus problemas resolvidos dentro do prazo de fiscalização. Eu mesmo já cheguei a cobrar R$18.000 para corrigir inconsistências em 51 arquivos do SPED fiscal. Forma 4. Oferecer serviços fiscais e tributários. Você pode utilizar os seus conhecimentos em automação fiscal
para oferecer serviços fiscais e tributários para as empresas que desejam, por exemplo, regularizar a sua geração de arquivos SPED, revisar o seu cadastro de produto, auditar os seus estoques, ou até mesmo para efetuar a recuperação de tributos pagos a maior, como é o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, um serviço relativamente simples de ser executado, mas que muitas vezes fica inviabilizado pelo volume de alterações que precisam ser feitos. Forma 5. Se tornando um resolvedor de problemas. O que diferencia um consultor comum de um resolvedor de problemas é que muitas vezes um consultor atua num problema específico. Por exemplo, a empresa tem problemas com o fisco e precisa fazer uma auditoria em seus arquivos do SPED. Então o consultor vai lá, faz a sua revisão, resolve os problemas que precisam ser resolvidos e vai embora. E o que acontece quando esse consultor vai embora? Normalmente, a empresa volta a cometer os mesmos erros que vinha cometendo anteriormente. O resolvedor de problemas vai sanar essa questão para a empresa, ao mesmo tempo que procura formas de dar autonomia para que essa empresa consiga identificar e corrigir os seus erros por conta própria. E ele normalmente vai fazer isso através do desenvolvimento de soluções automatizadas que vão permitir essa autonomia para as empresas. Outro grande diferencial de um resolvedor de problemas é utilizar os próprios dados gerados pela empresa para ajudá-los a se defenderem das autuações do fisco, se antecipando às fiscalizações. No final das contas, o seu grande objetivo é ajudar as empresas a aumentarem receita, reduzirem custo e reduzirem riscos. E talvez você esteja pensando, Marcos, mas os empresários não estão nem aí para esse negócio de organização interna da empresa, eles só querem faturar, faturar e faturar. E é justamente por isso que ele vai contratar os seus serviços e que você vai oferecer a sua mão de obra para ele. Você tem que oferecer algo que o empresário valorize. Ele não vai valorizar a organização interna da empresa. Mas se tem algo que o empresário valoriza extremamente, é aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então é para lá que você tem que direcionar toda a sua conversa com ele. Notou a quantidade de oportunidades que existem atualmente para aqueles profissionais que sabem como automatizar rotinas fiscais e tributárias? De agora em diante, eu quero que você pense da seguinte forma toda vez que ver arquivos XML e arquivos SPED. Você está diante de um diamante bruto que está nas suas mãos e precisa ser lapidado. E você tem todas as ferramentas necessárias para isso. Talvez você não saiba que todas essas ferramentas estão a apenas um clique de distância de você, aí dentro do seu próprio computador. E esse desconhecimento, infelizmente, está impedindo você de aproveitar todas essas oportunidades que eu te mostrei ao longo dessa aula. Em 2017, Tim Cook, o CEO da Apple, disse que é mais importante aprender a programar do que aprender a falar inglês. Nós estamos vendo isso se concretizar nesse exato momento, em que essa habilidade nunca foi tão importante para as empresas quanto agora. Não é à toa que a gente ouve dizer o tempo todo que os dados são o novo petróleo. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, ok, Marcos, mas como que eu vou conseguir fazer isso tudo? Eu não sei nada sobre tecnologia, nunca programei uma linha de código na minha vida, não sei nada de Excel. Isso tudo está me parecendo muito complicado. Eu concordo com você. À primeira vista, tudo isso pode parecer muito complexo e até um pouco assustador. Mas foi exatamente por isso que eu passei anos e anos da minha vida estudando e desenvolvi um método simples, baseado nas coisas que você já faz no seu dia a dia, que vai te ajudar a tornar todo esse processo muito mais fácil para você. Eu vou te mostrar que automatizar suas rotinas fiscais e tributárias não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Basta que você entenda alguns conceitos que você inclusive já utiliza naturalmente todo santo dia da sua vida, mas que você talvez nunca tenha percebido. E quando você perceber isso, você vai notar que esse processo de automatizar suas rotinas vai ficar muito mais fácil. Mas como esse vídeo já está ficando longo demais, eu vou deixar para te explicar isso na aula 2 da Semana da Automação Fiscal. Nessa aula, eu te mostrei 5 formas de fazer dinheiro com automação fiscal e algumas das diversas oportunidades para aqueles profissionais que sabem como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias que estão disponíveis nesse exato momento. Na próxima aula, eu vou te mostrar o método que eu e os meus alunos utilizamos para automatizar as nossas rotinas fiscais e tributárias e torná-las muito mais rápidas, mais práticas e mais seguras. Agora, eu quero te pedir para deixar um comentário para mim lá na nossa comunidade do Facebook, dizendo o que é que você achou dessa aula, qual a sua maior dúvida, qual o seu maior aprendizado. Eu adoro ler os comentários que vocês deixam para mim e vou responder a cada um de vocês pessoalmente. Se você ainda não entrou na nossa comunidade, basta clicar no botão azul aqui embaixo desse vídeo e solicitar a sua participação.
Aproveita que você já está aqui também e me segue nas minhas outras mídias sociais e entra no nosso grupo de WhatsApp para receber todas as informações sobre o que está rolando na Semana da Automação Fiscal, inclusive o link das próximas aulas. Por hoje é isso, gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na aula 2 da Semana da Automação Fiscal. Até lá, tchau, tchau! Eu fui militar durante quase 6 anos, depois trabalhei como motoboy, trabalhei como motorista, aí eu entrei no primeiro escritório de contabilidade em 2010 para ser motoboy, office boy, e daí eu comecei a ver, pronto, aí comecei a fazer o curso e saí desse escritório. Um amigo que a gente trabalhou junto me convidou, falou que surgiu uma vaga onde ele era supervisor, e eu fui para lá, né? Pedi para sair e fui para lá. E passei lá uns 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. Em 2016 eu saí dia 31 de maio de 2016, dia 1º de junho de 2016 eu comecei nesse escritório que eu estou. Né? Então saí de um para o outro. Trabalhei na parte contábil também, nesse escritório eu trabalhava como analista contábil, né? Fazia contábil e fiscal, então era uma loucura, né? Não tinha tempo para fazer nada. E agora eu estou só na parte fiscal, né? Que é a parte estadual e municipal. Né? Então, Como é que era nesse período, cara? Fazer o contábil e o fiscal ao mesmo tempo? Estado fiscal, né? A parte tinha que se virar, fazia todas as declarações que você imaginar a gente fazia, e durante os primeiros 6 meses era só para trabalhar para o fisco, né? A gente não tinha tempo de fazer nada, atrasava tudo e tinha 6 meses aí para o segundo semestre para poder resolver tudo do ano anterior, então era tudo muito corrido mesmo. Então você empurrando com a barriga no primeiro semestre e no segundo você tentava ajustar o que dava. Tentava, porque não dava para fazer muita coisa não. Rapaz, muitas vezes eu ficava até tarde, chegava mais cedo, trabalhava, ficava até tarde, tirava, tipo, ia almoçar e já voltava, muito corrido mesmo. Às vezes, final de semana, no sábado, eu ia trabalhar também. E tinha dia que no domingo, né, eu acordava de madrugada já pensando que tinha que fazer na segunda-feira. Então, era uma loucura, né? Não dava tempo de fazer Você sonhava nada. com declaração também, com CFP? Mas, com certeza, eu imaginava, sonhava com todo tipo de operação que você imaginava, eu sonhava. Então, ao longo desse tempo, eu venho sempre tentando aprender coisa nova para poder implementar na rotina e tentar sempre trabalhar o menos possível, né? Tipo, questão manual, né? Fazer a máquina trabalhar pra gente, né? Como é que era nessa época? Você já sabia que dava para automatizar alguma rotina? Você já tinha ensaiado criar alguma coisa ou era na unha mesmo? Não, cara, quando eu entrei lá não tinha noção de nada, não conhecia pouquíssimas coisas de Excel, então conhecia o gravador de macros ali por acaso, gravando uma rotinazinha simples, para automatizar alguma coisinha que eu ia fazendo. Pelo que você me contou da sua história, você não tinha tanto conhecimento assim de VBA. Não tinha quase nada de VBA. Eu acredito que toda a aplicação que a gente gera, né, toda a solução que a gente faz, ela surge de um problema que a gente tem, um problema que a gente precisa resolver. Normalmente um problema que incomoda bastante. Qual foi o seu problema? O que é que te incomodava? Dá um panorama pra gente de como é que era essa tarefa e como que ficou depois da sua planilha. Isso, as retenções dos federais, né? No relatório da CEMUT, né, da prefeitura, a gente não tem essa informação, no canto nenhum. O relatório sai só com o número das notas fiscais, nem o status tem, se é cancelado ou não. Vem tudo, se a nota tiver cancelado, vem tudo no relatório, se você não fizer o filtro antes, né? Mas ele vem somando para a base do ISS, enfim, e do serviço. Então, essa questão dos federais chamou a atenção, porque se não está puxando para o sistema, a gente não tinha outra forma de conferir. A gente confiava cegamente na importação para o sistema. Então, se o sistema não tiver parametrizado corretamente, então o cliente estava pagando um imposto aí indevido, né? Ou estaria pagando a menor, enfim, daria um problema aí na receita por conta de uma informação que a gente não tinha identificado, né? E, assim, a conferência é feita toda manual. Então, tem que entrar nota, conferir se tinha retenção federal, se não tinha, né? E isso demanda, dependendo da quantidade de nota fiscal de uma empresa, você passava um dia só em uma empresa, né? Fazendo essa conferência, nota, né? Porque dá para fazer por amostragem. Vou fazer por amostragem de pegar tipo, de 1000 notas, vou pegar aqui umas 50 notas, vou fazer. Mas não é 100% confiável. Né? Como é que você fazia essa conferência? Você importava a informação do sistema e você tinha que confiar no que estava lá. E tem que confiar no que estava lá. Se você quisesse uma coisa 100%, teria que baixar o PDF e ir lá, nota. Baixar o PDF. Abrir uma e ver. Uma olhando lá se a nota tinha retenção ou não e ver se batia, né? Com o valor das retenções dentro do sistema. Então, para fazer isso em 1000 notas, você perdia muito tempo. Então, de um dia fazendo ou até mais. E depois... Quantas notas? 1000 notas mesmo, sério? Então, se for uma empresa que tivesse umas 1000 notas, tem uma empresa que tem em torno de 1.200 notas, entendeu? Para você conferir uma a uma é complicado, né? Uma empresa que tem 3 notas, 4 notas é tranquilo. Mesmo assim, é um tempo que você vai fazendo. Você importou as notas, já gerou o relatório, você tem... Você não vai conferir só isso, né? Tem outras informações que são relevantes, né? Para você conferir. Entendi. Código do serviço, né? Se está compatível, né? Com a descrição, tem tudo isso também, né? Para você fazer uma conferência mais detalhada. Entendi. E aí, como é que veio o estalo? Tipo assim, pô, tem como automatizar essa parada e eu vou fazer esse negócio ficar rápido agora. Você demorou quanto tempo para fazer esse processo aí? Só pra gente ter uma noção.
em torno de um dia, né? Dependendo da quantidade de notas, mas geralmente era um dia fazendo 8 horas, fazendo essa Você tirava um dia só conferência. para fazer isso. É só para fazer isso. Então, e hoje, em 5 minutos, eu consigo identificar se tem retenção, se o serviço é aquele mesmo, está condizente com a descrição, se o prestador é o ponto simples ou não. Enfim, eu tenho um relatório ali pronto em menos de 5 minutos, né, para fazer essa conferência. Antes eu estava perdido, como é que eu ia fazer isso, né? Então, quando você apresentou o método, eu confesso que nem dei muita bola de início, né? Depois eu pensei, né? Poxa, mas se eu utilizar o método aqui, eu acho que vai facilitar a minha vida. Peguei um papel, fui lá. Liguei o computador, fui lá no papel. E a chave de fazer isso, né? No primeiro momento, a gente não quer fazer negócio. Fazer Pois direto é. é mais rápido. Pois é, né? Mas eu não sou o Marcos Amorim da vida ainda não, né? Então, Nem eu faço direto, cara. Mas papel é bom. aí eu fui lá, peguei o papel, fui fazendo. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Tem que fazer primeiro isso, né? Depois isso aqui. Fui fazendo. E fui saindo, né? Fui saindo. Depois que saiu a primeira técnica, foi de boa. Fui só Lindo. olhando a cola e fazendo. Agora me diga uma coisa, o que é que mudou na sua vida aí depois que você aprendeu a fazer isso? Eu percebi que eu comecei a ser visto de outra forma, né? O pessoal sempre vai procurando para tirar alguma dúvida, para resolver algum probleminha. Então, assim, sempre, inclusive o pessoal de outros setores também, sempre tá me solicitando para fazer alguma coisa assim, coisa simples, mas que já está surtindo efeito, entendeu? Essa questão do conhecimento, né? Quando você começa a adquirir conhecimento, que começa a demonstrar e aplicar, então as pessoas começam a já ver com bons olhos, né? E está sendo bastante positivo, muito positivo mesmo. E isso está me motivando mesmo sempre a estar melhorando cada dia, né? Sempre buscando mais informação e Show. querendo crescer, né?